O Ceará avança na abertura de produção de energia limpa com usinas do hidrogênio verde. Para falar conosco no Jornal Alerta Geral sobre esse assunto e também sobre outras ações na área do desenvolvimento econômico do Ceará, está a secretária executiva do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado, Rosiane Medeiros. Secretária, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Como estão, nesse momento, as negociações para a implantação de usinas na produção de energia limpa no Complexo Portuário do Pecém com o hidrogênio verde? Bom dia! Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aí aos ouvintes do Alerta Geral e dizer que é um prazer estar aqui e poder conversar um pouco sobre esse novo momento que nós vivemos aqui no Ceará com essa perspectiva de uma verdadeira transformação econômica com o tema do hidrogênio verde. De fato, acho que antes de falar das empresas que nós estamos atraindo, é importante que o público em geral saiba que o Ceará reúne hoje, isso não dito por mim, tá? É dito por todos os investidores com quem nós temos conversado. Nós temos condições ímpares no Brasil e no mundo também, né? Primeiro, nós temos energias renováveis abundantes e baratas se a gente comparar com o resto do mundo, tá? Aí vocês vão pensar, mas o Nordeste inteiro tem. É fato, o Nordeste inteiro tem energia renovável e isso é uma grande perspectiva econômica para o Nordeste. Mas nós temos também uma localização geográfica muito importante porque nós somos o porto mais próximo da Europa, que é por onde essa transformação energética vai começar. Além de termos a localização, nós temos um porto moderno, um porto bastante eficiente, que tem crescido, um porto jovem, sem os passivos trabalhistas que alguns portos organizados no Brasil têm. Então, isso aí também é outro fator muito positivo e muito apreciado pelos investidores. E nesse porto, no Complexo Industrial do Pecém, que não é só um porto, ele é uma companhia que tem tanto uma área industrial a ser desenvolvida, ou seja, dispõe de localização e de terrenos para ofertar para essas empresas que estão vindo, e tem a ZPE, a única ZPE, Zona de Processamento de Exportação. Para os que não sabem, é um sistema tributário totalmente isento de impostos. Então, com essas condições, o Ceará realmente tem sido enxergado, né? Porque vocês vão te convir que dentro do contexto global, o Brasil é pouco conhecido, né? E no Brasil, praticamente, o mundo conhece São Paulo, Floresta Amazônica e Rio de Janeiro, e não muito mais que isso. Então, o Ceará começou a ser enxergado por essas condições excepcionais que nós temos. Mas, além disso, sim, diga. Pode falar. Eu ia interromper a senhora, mas eu quero primeiro que a senhora pode concluir a pergunta para a resposta, para depois nós entrarmos em outro tema também sobre essa agenda do hidrogênio verde. Certo. E além de todas essas vantagens que eu estou falando, essas vantagens competitivas, nós temos governança no Estado. Nós temos um Estado que tem políticas de continuidade, isso também é visto por investidores, é um Estado que cumpre os contratos. Quer dizer, alguns dos investidores potenciais aqui com os quais nós temos conversado já operam aqui no Estado, sabe realmente do compromisso e da seriedade que o Estado tem em relação ao cumprimento dos contratos, e nós estamos tentando desenvolver um ambiente favorável, procurando dar celeridade às demandas. Isso aí também é outra coisa que os investidores querem, além da segurança jurídica para esses investimentos. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com a secretária executiva da Indústria, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, Rosiane Medeiros. Secretária, para quem nos acompanha lá em Itauá, pela nossa FM Trici, lá na cidade do Crato, na região metropolitana do Cariri, em Russas, ou em Crateús, Canindé, em outras cidades do interior do Ceará e também na região metropolitana de Fortaleza, tem muita gente com a curiosidade de perguntar o seguinte: o que é o hidrogênio verde? Qual o significado desse projeto que tanto o governo do estado está apostando? Bom, o que é o hidrogênio verde, né? Na realidade, o hidrogênio verde é resultado da eletrólise da água
né, que separa o hidrogênio do oxigênio. É dito verde porque essa eletrólise é feita com base em energia renovável. Então, já existe o hidrogênio de outras colorações, inclusive o governo federal, na sua política, vai apoiar, além do hidrogênio verde, outros hidrogênios de outra coloração, que são transformações, são processos de eletrólise que usam, por uso o gás natural, ele é o hidrogênio cinza. Mas aqui no estado do Ceará, nós já estamos apostando no hidrogênio verde. O Ceará quer realmente ser um estado sustentável, um estado comprometido com o meio ambiente, é um estado que, vendo essa oportunidade que apareceu recentemente, porque o que acontece? A Europa tem o Acordo de Paris de 2015, né? Os países que se comprometeram com a descarbonização, eles têm um compromisso de redução do carbono e até chegar ao nível de carbono zero em 2050. Os países europeus não têm território. Os Estados Unidos têm um grande território, ele realmente vai produzir o seu hidrogênio verde lá, tem as suas fontes de energia local, mas a Europa não tem. O seu território é um território pequeno, né, densamente povoado, então eles vão precisar importar essa energia. E como é que essa importação será feita? Nós vamos usar, obviamente, as fontes renováveis, e isso aí é uma grande oportunidade para todo o Ceará, porque muitas pessoas podem pensar, mas esses projetos vão estar localizados lá no complexo do PECEM. Mas eles vão precisar comprar energia renovável. E essa energia renovável pode ser produzida em qualquer lugar do estado. E nós sabemos que o Ceará tem um potencial enorme de energia solar. Você citou aí as regiões do interior que, para elas, é um grande momento. Obviamente, é importante também que se diga que o Estado não é investidor, tudo isso que o Estado está apoiando, vai fazer a infraestrutura que for necessária para facilitar esses empreendimentos aqui, mas o Estado não é investidor, então o investimento em energia renovável vai ser feito pelo privado. Então isso aí vai abrir uma grande Medeiros, oportunidade. também conosco o jornalista Beto Almeida. Secretária, bom dia, bem-vindo aqui para a nossa entrevista. Enquanto o mundo todo se esforça para a produção e até, logicamente, zerar a questão do dióxido de carbono, a gente vê que o Ceará se coloca exatamente como essa opção para se tornar um grande centro produtor de energia limpa. Nesse sentido, eu pergunto para a senhora o seguinte: fala-se que o Ceará poderá vir a ser um hub de hidrogênio. E quantos projetos já existem hoje, quantos protocolos nós temos assinados de empresas que estão interessadas exatamente na compra e na produção desse hidrogênio verde aqui no estado? Hoje nós já temos assinados 5 protocolos, tá? Agora, em negociação, nós temos mais 11. Obviamente, o governador, no momento adequado, quando tiver tudo certo, tudo negociado, os anúncios serão feitos pelo governador no momento adequado. Então, como vocês podem ver, logicamente, memorando de entendimento, que é isso que a gente está fazendo, não significa que o empreendimento vai acontecer. O memorando de entendimento é exatamente o começo do relacionamento das empresas com o Estado. Elas vêm, querem conhecer o ambiente de negócio do Estado, por isso que foi muito importante o memorando de entendimento que o governo assinou juntamente com a Federação das Indústrias do Ceará, com a Universidade Federal do Ceará e com o próprio complexo. Isso aí visa justamente criar um ambiente favorável, porque nós vamos precisar, nova energia, isso é novo, não é só aqui no Ceará, é no mundo inteiro. Então, as sinergias que nós vamos precisar são várias, inclusive na qualificação das pessoas, o hidrogênio verde, basicamente, o que é? Energia renovável e água, né? Então, quer dizer, vamos ter que pensar também em soluções para a questão da água, porque, logicamente, essa questão hídrica é muito importante. O Ceará sempre vai ser um estado que vai ter problemas hídricos, né? Então, nós estamos estudando várias possibilidades, mas os primeiros investidores já consideram fazer as suas próprias usinas de salinização, tá? Para usar a água da dessalinização. Mas também a possibilidade de água de reuso
e para o processo. Então, assim, são muitas as possibilidades, tá? Mas, assim, é importante que os seus ouvintes, a sociedade em geral, entenda que é uma oportunidade que apareceu, que bateu na nossa porta, que nós estamos abraçando, não só nós, Estado, mas a Federação das Indústrias, a Universidade Federal, todo o meio acadêmico. Eu mesma já conversei com diversos órgãos e instituições para divulgar, porque não vamos precisar, é um potencial imenso, e o que nós não podemos é falhar. Nós temos que dar, na implantação dos projetos, a mesma celeridade que a gente está tendo agora, nesse momento de atração, né? Nesse Mas, momento obviamente, de atração, como a senhora fala, coletivo. que é exatamente mesmo ainda na fase de assinatura de protocolos, que são protocolos de intenções, o que a senhora já pode dizer para a gente em termos de investimento, em termos de verbas que podem ser, digamos assim, investidas nesse projeto de hidrogênio verde, e o que isso representa no futuro, secretária, para a geração de emprego aqui no estado do Ceará? Investimento agora e futuro na geração de emprego. Hoje, né, eu vou falar dos memorandos de entendimento que nós já temos assinados. São 4 memorandos de entendimento, então a previsão, logicamente isso é previsão, tá, pessoal? Isso aqui ainda não está, as empresas estão fazendo os seus projetos de viabilidade, mas hoje o que tem sido colocado é investimento na faixa mais ou menos desses 4 protocolos de 20 bilhões de dólares. Então, realmente são investimentos muito expressivos, talvez nunca nós tivemos investimentos assim, possibilidade de investimentos tão alta, mas nós temos que trabalhar e, obviamente, a imprensa vai colaborar muito, porque, quer dizer, inclusive esclarecendo as pessoas. Já iniciamos, né, a fase de qualificação, como a FIEC está junto conosco nesse projeto. O Senai já está aí soltando alguns cursos para começar, primeiro, a dizer o que é isso, né? Que a maioria das pessoas não sabe o que é. E, inclusive, já começar a pensar em curso para a qualificação da mão de obra que vai ser necessária. Mas é também importante que se diga que isso são projetos, pelo volume do investimento, vocês podem imaginar que são projetos de médio prazo. Nós vamos ter, sim, eu estou fazendo a conversão aqui, né? E vou pedir para a senhora repetir, porque até mesmo eu fiquei aqui num misto de incredulidade, incerteza e ao mesmo tempo de otimismo. A senhora fala em 20 bilhões de dólares. Isso significa, pelo câmbio atual, 100 bilhões de reais de investimentos. É isso mesmo? E em quanto tempo esse dinheiro chega ao Ceará? É isso que eu estou falando, né? Quer dizer, isso são projetos de médio prazo. Nós temos aí, até o final de 2023, vai estar produzindo uma pequena planta piloto da EDP, que foi anunciada há 2 semanas atrás. É o primeiro projeto que já... Essa não é nem memorando de entendimento, eles já fizeram o anúncio de que já estão começando, mas aí é uma planta piloto, é um investimento pequeno. Mas veja, nesse setor, o investimento pequeno são um investimento de 50 milhões de reais, por exemplo. Essa planta da EDP é uma planta piloto, só para vocês terem a ideia. Ele quer justamente testar as condições, né? E como em outros lugares também, outras empresas também têm implantado projeto piloto na Espanha, na Alemanha. Então, assim, tudo é gigantesco. E o mais importante é que não é só a planta do hidrogênio verde que nós estamos atraindo. Isso vai estimular toda a cadeia. Então, os investimentos de energia renovável, um parque de energia renovável, como os que estão sendo implantados aí, todo dia tem um anúncio novo de parque eólico ou solar, são investimentos de 1 bilhão nesses parques eólicos ou solares, nos parques de energia renovável. Então, assim, há uma previsão realmente muito boa. E no primeiro momento, o primeiro investidor que teve aqui, de uma empresa australiana, quer dizer, na realidade ele nem veio aqui porque na época era o auge da pandemia, nem ele podia sair da Austrália, nem nós podíamos sair daqui, então, mas fizemos a reunião, fizemos uma call, e ele falou, naquele momento, foi o primeiro que apostou realmente, que enxergou esses potenciais do Ceará,
e, de uma certa forma, nos ajudou muito a divulgar, a tornar o Ceará conhecido no mapa, a colocar o Ceará no mapa do hidrogênio verde. Mas ele disse que o Ceará tinha potencialidade de se tornar uma Arábia Saudita, no sentido, o hidrogênio verde podia fazer do Ceará o que o petróleo fez da Arábia Saudita, né? Na época, até muita gente achou que era alguma coisa muito otimista, mas olha, eu não sou uma pessoa, assim, eu sou muito pé no chão, né? Então, assim, é uma oportunidade ímpar, isso aí não tem a menor dúvida. Agora, isso não quer dizer que vá acontecer. O esforço tem que ser coletivo, não é só do governo, não é só da FIEC, é de toda a sociedade. Secretária, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, com essas informações tão importantes para nós conhecermos melhor o que é essa indústria do hidrogênio verde, essa transformação pela qual começa a passar o Ceará, e gosto também dessa sua prudência quando a senhora, mesmo com tom de otimismo, não cria ilusão, mas fala sobre números que podem se transformar em realidade e, repito, transformar o estado do Ceará. Agradeço a sua presença no Jornal Alerta Geral, um espaço aqui aberto para difusão dessas informações, dessas ideias, desses esclarecimentos para a população ficar também sintonizada com essa nova fase do desenvolvimento econômico e social do estado do Ceará. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição para os outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Bom dia a todos. Grande abraço, secretária. Você ouviu aqui no Jornal Alerta Geral essa nossa conversa com a secretária executiva do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Estado do Ceará, Rosiane Medeiros. Uma verdadeira aula, jornalista Beto Almeida, sobre hidrogênio verde e a certeza que o Ceará entra em um novo momento de transformação com esses investimentos a médio prazo de pelo menos 20 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais. Que descoberta, hein, Beto Almeida? Em um minuto. Luzedor, não é questão de ser visionário, de ser otimista, ela diz, pé no chão. E é só você pensar no seguinte, a indústria automobilística está precisando de uma indústria limpa, de emissões limpas, para poder crescer pelo mundo. E aí, meu amigo, o Ceará realmente pode se transformar numa Arábia Saudita. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Amanhã é dia de Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, com a presença do professor Paulo Bacelar e muitos esclarecimentos na área da Previdência Social. Jornalista Beto Almeida, ouvinte internauta, um grande abraço. Um grande abraço a todos, bom fim de